uma aula. Hoje, aula de matemática. Na aula de matemática de hoje, nós vamos aprender sobre medidas de comprimento. Isso mesmo, medidas de comprimento. Mas para isso, eu espero que você esteja bem, que esteja se cuidando e que já tenha preparado aí o seu cantinho de estudos. Vamos lá para mais uma aula? Muito bem. Medidas de comprimento. A gente já sabe que em tudo na nossa vida envolve a matemática. A matemática ela está presente em tudo. E como tudo envolve matemática, o ser humano ele tem aí o hábito de medir as coisas. Ou seja, ele quer medir o tamanho de um celular, ele quer medir a altura de uma pessoa, a distância de uma cidade para outra, o tamanho do meu piloto, o tamanho dos meus lápis. Então, tudo tem uma medida. Se tudo tem uma medida, eu utilizo aí as medidas de comprimento para saber o tamanho das coisas. Ou seja, saber o tamanho do meu lápis, saber a minha altura, o tamanho da nossa sala de aula, o tamanho da nossa lousa, tudo tem uma medida. E a medida utilizada é a medida de comprimento, para que nós possamos saber o tamanho das coisas. A medida padrão de comprimento é o metro. E o metro ele é representado pela letra M. Existem também medidas menores do que o metro, que são os centímetros e os milímetros. O centímetro, 1 metro é igual a 100 centímetros. E 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Então, centímetros e milímetros são medidas menores do que o metro. Por exemplo, quando eu quero saber o tamanho do meu piloto, eu vou medi-lo em metros ou centímetros? Centímetros, porque ele é menorzinho. Quando eu quero saber a altura de uma pessoa, eu vou medi-la em centímetros ou em metro? Em metro, porque já é uma distância maior. Mas se eu quero medir a distância de uma cidade para outra cidade, eu vou medir em metro? Não, existe uma distância maior do que o metro, que é caracterizada, chamada de quilômetro. Então, quilômetro é uma unidade de medida de comprimento maior do que o metro, para medir aí distâncias muito grandes, como por exemplo, distâncias entre uma cidade para outra, distância entre um país para o outro, então são distâncias bem grandes. Para nos auxiliar a medir aí as coisas, a gente tem alguns instrumentos, digamos assim, como por exemplo, a régua, a trena, né? Então, régua, trena, são aí objetos que nós podemos utilizar para medir o tamanho das coisas. E lembre-se sempre, metro, a unidade padrão. Existem medidas menores, como o centímetro e o milímetro, e existem medidas maiores, como o hectômetro e o quilômetro, que são medidas maiores do que o metro. Não esqueça, 1 metro é igual a 100 centímetros e 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Vamos tentar pensar aqui como eu posso medir aqui o comprimento de algumas coisas. Como, por exemplo, a altura de um prédio. Eu posso medi-lo em quilômetro, em metro ou em centímetro. A altura do prédio eu meço em metro. A altura de uma árvore eu posso medir em quilômetro, metro ou centímetro. A altura de uma árvore também eu posso medi-la em metro. O comprimento de uma folha, digamos que essa folha que nós podemos escrever metro, quilômetro ou centímetro. Posso medi-la em centímetro. O comprimento de um coelho. Eu posso medir um coelho em metro, quilômetro ou centímetro. Um coelho eu posso medi-lo em centímetro. A distância da cidade de Fortaleza para a cidade de Guaramiranga. Eu posso medi-la em metro, quilômetro ou centímetro. Posso medi-la em quilômetro. Então, para distâncias muito grandes, quilômetro. Para distâncias menores do que o quilômetro, o metro. E para distâncias muito pequenas, o centímetro.
Muito simples, muito fácil, né? Eu espero que você tenha conseguido entender. Caso não, repita esse vídeo quantas vezes for necessário. E lembrando, não deixe de fazer as atividades que estão no seu livro. Isso é importantíssimo para o seu conhecimento. Continue nos acompanhando, taca o like nesse vídeo, beijão e até as próximas aulas.